Olá, avaliadoras e avaliadores emergentes da América Latina e Caribe. Meu nome é Emília e eu trabalho como gerente de avaliação no escritório de avaliação da FAO. O nosso escritório tem sede em Roma e é responsável pela avaliação de todo o trabalho da FAO no mundo, incluindo projetos, programas e estratégias institucionais, programas de país e iniciativas de resiliência. Para investigar a relevância das iniciativas da FAO, para entender se e como os resultados foram alcançados, se eles são sustentáveis. Normalmente, as equipes de avaliação fazem visitas de campo e entrevistam pessoalmente beneficiários finais, como agricultores, representantes dos governos, do setor privado e da sociedade civil. Naturalmente, a crise da Covid-19 nos obrigou a rapidamente rever os nossos processos e abordagens de trabalho e buscar alternativas para evitar a interrupção das avaliações. Com o fechamento das fronteiras e restrições de mobilidade dentro dos países, além de quarentena de viajantes, o impacto em nossas avaliações foi imediato. E o mais importante, a Covid-19 ameaça a saúde de todos, e isso tem que ser levado muito a sério. Em resposta a essa situação excepcional, o escritório de avaliação da FAO desenvolveu um plano de contingência para auxiliar os gerentes na tomada de decisão. Esse plano foi baseado em uma ferramenta desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho. Ele orienta para a análise dos riscos e da criticidade da avaliação. Analisamos 4 riscos. Em primeiro lugar, analisamos o risco à saúde de funcionários, consultores e demais pessoas envolvidas nas avaliações, como os beneficiários, por exemplo. Qual o risco desses atores contraírem ou disseminarem a Covid-19? Também analisamos se há risco para ética e qualidade no processo e nos resultados da avaliação, no caso de usarmos novas abordagens e tecnologias para coleta remota de dados. O terceiro risco analisado é com relação à eficácia. Se a avaliação for cancelada ou adiada, isso pode impactar a tomada de decisões e a eficácia do trabalho da FAO? Isso pode gerar riscos para a capacidade da organização cumprir a sua missão? E, finalmente, ponderamos se há risco de mau uso de recursos financeiros das avaliações. Esses 4 riscos são ponderados em 3 níveis: baixo, médio e alto, e sopesados junto ao critério da criticidade da avaliação. Ou seja, analisamos também o quão importante é fazer a avaliação nesse momento ou se podemos esperar. Com base nessa análise, temos as seguintes possibilidades de tomada de decisão. A primeira é cancelar a avaliação, a segunda é adiar até que a situação se normalize, a terceira, manter a avaliação dentro do prazo original e conduzir em modalidade 100% remota, a quarta, converter a avaliação para a modalidade de revisão, que é menos rigorosa, e a quinta é adotar uma abordagem mista, com uma fase remota inicial e uma fase mais adiante com coleta de dados presencial. Essas diretrizes incluem uma matriz para a tomada de decisões, e eu vou dar exemplos de decisões que tomamos para ilustrar como funciona. Por favor, notem que esses exemplos que eu vou citar, no momento da tomada de decisão, as viagens internacionais já estavam proibidas e muitos países já estavam adotando medidas de isolamento social, quarentena de viajantes, etc. O primeiro caso é de uma avaliação temática muito complexa que envolve todo o portfólio da FAO. Nesse caso, a avaliação era crítica e a exigência de qualidade altíssima, pois com base nos achados e recomendações, a FAO tomará decisões estratégicas muito importantes. A opção 100% online, nesse caso, apresentava riscos para a qualidade. Por essas razões, a equipe decidiu realizar a avaliação em 2 fases. A primeira é remota, e na fase 2, consultores em diversos países farão a coleta de dados presencial assim que os riscos para a saúde diminuírem. Temos ainda o caso de uma avaliação de um projeto global de apoio a políticas públicas de agricultura. Nesse projeto, a FAO trabalhou com governos nacionais e parceiros localizados nas capitais, de modo que o acesso à internet é garantido e o risco de fazer avaliação online é baixo. Apesar de não ser uma avaliação urgente, as recomendações dessa avaliação serão úteis para um novo projeto que vai começar ainda esse ano.
Além disso, já havia previsão de finalizar a avaliação somente em setembro, então não tivemos prejuízos com relação ao prazo. Por último, temos uma avaliação de programa de país que foi cancelada, porque não era crítica naquele momento. Os riscos eram muito altos e foram fatores decisivos na tomada de decisão de cancelar a avaliação. Isso vai permitir com que o escritório de país faça uma revisão de sua estratégia e a avaliação será feita no momento mais oportuno e certamente será mais útil. Em todos os casos, algumas das lições que temos aprendido são a importância de adotar uma postura flexível e adaptativa, pois a situação está mudando o tempo todo, no mundo todo. E também de consultar, pactuar e repactuar com os envolvidos nas avaliações, para que o processo seja transparente, ético e para que os resultados sejam úteis. Esperamos que essa ferramenta seja útil para vocês. Para saber mais, disponibilizamos aqui o link para baixar o documento, por enquanto apenas disponível em inglês. Espero também que logo todos possam se encontrar para dançar um samba, uma cúmbia ou compartilhar um mate. Aquele abraço, obrigada, gracias.